Então vamos lá. Galerinha, me diga o seguinte, o que a gente está trabalhando? Nós estamos trabalhando o citoplasma, e dentro do citoplasma nós estamos vendo o quê? As famosas organelas, certo? Nós já vimos algumas, e nós paramos aqui ó, no complexo de Golgi. O cara que faz um monte de coisa, mas não é por isso que ele é chamado de complexo. Na verdade, ele é chamado de complexo porque ele é formado por estruturas membranosas chamadas de dictiossomos, que são essas bolsinhas. E essas bolsinhas unidas formam um complexo de dictiossomos. Por isso é chamado de complexo de Golgi. Ok? Então, ele fazia, ou melhor, ele faz um monte de coisas, né? Ele ativa substâncias, ele empacota, que é colocar dentro de bolsinhas, ele desativa, ele secreta, ele excreta, ele forma o acrossomo, ele forma o lisossomo, ele forma o peroxissomo, que é o que a gente vai discutir hoje. Então ele faz um monte de coisas. Então olha só, quando a gente volta ali, o que eu vou chamar a atenção para vocês é o seguinte, ó. Você está vendo que tem umas bolinhas aqui? Está vendo que tem umas bolinhas perto dele? Então, essas bolinhas são vesículas que a gente chama, ou bolsinhas, que são formadas por membranas. E essas bolsinhas, elas podem ter diversos tipos de substâncias dentro. Então, o que você está falando, professor? Estou falando disso aqui, ó. Está vendo isso aqui, ó? É uma bolinha formada por membrana e no meio tem substância. Então aqui ó, tem outra bolinha e no meio tem substância. Então essa bolinha, o que é esse risquinho que eu vou fazer aqui? Ó? É membrana. Então trata-se também de uma estrutura formada por membrana. Então essa vesícula, essa bolsinha formada por membrana, dependendo do que ela tem dentro, ela vai ser uma organela ou não. Então, por exemplo, eu posso ter aqui dentro algumas proteínas que eu só estou transportando, tá? Eu posso ter aqui dentro dessa minha bolsinha membranosa, eu posso ter enzimas, opa, daí já muda um pouquinho. Eu posso ter dentro dessas bolsinhas aqui, ó, algo que eu vou jogar fora. Então eu posso ter excretas. Eu posso ter dentro dessas bolsinhas também, ó, substâncias que ainda são úteis que eu estou mandando para outro lugar. Então eu posso ter opa, desculpa, por que não? Secreção. E a gente aproveita para explicar um pouquinho o que é uma excreção e o que é uma secreção. Quando a gente fala em excreção, é algo que eu não vou mais utilizar, então eu estou jogando fora. No caso, a célula está jogando fora. Se é algo que a gente chama de secreção, é algo produzido na célula que eu ainda vou utilizar. Por exemplo, saliva, por exemplo, hormônio, por exemplo, me fugiu aqui agora, sebo das glândulas sebáceas. Então, são substâncias que eu ainda vou utilizar. Agora, quando é excreta, é algo que eu não vou mais utilizar. Bom, relembrando um pouquinho do complexo de Golgi, agora a gente vai para frente e a gente vê um cara, olha aqui, ó, olha a semelhança. Esse cara aqui ó, é formado por uma membrana aqui em volta e dentro eu tenho enzimas. Enzimas, ó. Então, se eu voltar ali e olhar, não lembra muito essas bolinhas? Sim, porque, na verdade, o complexo de Golgi forma essa nossa organela chamada de lisossomo. Essa organela chamada de lisossomo, ela é uma organela membranosa, aí a gente tem que relembrar. Se é uma organela membranosa,
ela está nos procariontes ou nos eucariontes? Se ela é uma organela membranosa, ela só está em eucariontes, tá? E essa organela membranosa, ela vai ser responsável por fazer vai desempenhar uma função de digestão, ok? Então, o que eu tenho dentro dela? Eu tenho enzima que faz digestão. Olha aqui, ó, enzima hidrolítica. Lise significa quebra. Olha lá, ó, é a quebra de alguma coisa a partir de enzimas. Então, o papel do nosso famoso lisossomo é fazer digestão intracelular. Então, o que acontece? Uma bolsinha dessa daqui, ó, do complexo de Golgi, é formada ali, e aqui dentro eu coloco uma enzima digestiva, várias enzimas digestivas. Se acontecer isso, o que é que eu tenho? Eu vou ter um famoso lisossomo, ok? Então, se eu tenho uma bolsinha membranosa formada não, que dentro dela tem enzimas digestivas, eu chamo essa estrutura de lisossomo. Mas espera aí, o lisossomo, além de fazer digestão, tem outros papéis bastante importantes. Ele também tem um papel importante na defesa da nossa célula, ou melhor, na defesa do nosso organismo. Porque, ó, imagina assim, ó, tem uma bactéria dentro de você, a minha célula vai lá e fagocita, que foi assunto da nossa aula anterior. Fagocita, lembra? Coloca para dentro essa bactéria e depois o que ela faz? Ela vai digerir. Quem que vai digerir? O lisossomo. Então ele é muito importante também para a defesa além de digestão. Então, cuidado lá, ó, marca lá, vai fazendo suas anotações. Outra coisa, ele também é muito importante para o que a gente chama de reciclagem. Reciclagem das estruturas. Olha lá, ó, a célula envelhece? A célula envelhece. Então significa que eu posso ter organelas que estão funcionando mal? Sim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma organela nova. Mas para eu fazer uma organela nova, eu tenho que ter espaço dentro da minha célula. Então, o que vai acontecer? Esse meu lisossomo começa a comer as estruturas internas velhas, certo? Para daí surgirem novas estruturas. Então, 1, digestão. 2, defesa. 3, a reciclagem de estruturas velhas. Eu também tenho uma coisa bastante importante, que é quando a célula fica velha. Célula velha, olha lá, ó, célula velha começa a falhar e ela pode prejudicar. Então, célula velha, o que acontece com ela? Morte celular. Morte celular. Você sabia que a sua célula tem uma morte programada? Vai chegar um momento que ela vai ficar velha e vai morrer. Essa morte celular a gente chama de apoptose. Isso é importante, porque você imagine um monte de célula em você funcionando mal. O que vai acontecer em você? Você vai ter um monte de problemas, um monte de doenças. Então, o que eu faço? Eu promovo o que a gente chama de apoptose, então morte celular, e uma nova célula toma o lugar daquela célula que eu acabei de promover a sua morte. Essa apoptose, ela acontece também pela ação do lisossomo. O lisossomo começa a destruir a célula toda. Come membrana, come organelas e a célula acaba morrendo. Outro negócio, vocês já ouviram falar em necrose? Sabem o que é necrose? Quando os tecidos começam a apodrecer. Isso pode acontecer porque um lisossomo estourou dentro da célula. Então, a necrose
pode acontecer em ação de lisossomo. E também o que a gente chama de autólise. Presta atenção nessa palavra, ó. Auto significa eu mesmo, lise, quebra. O lisossomo começa a destruir as próprias estruturas. Nós chamamos isso de autólise. E a autólise é que vai dar origem ao processo chamado de apoptose, certo? Então eu promovo uma autólise, o meu lisossomo começa a destruir a própria célula e vai provocar a sua morte celular. Mas isso é programado. Eu gosto de falar que é a morte na vida, ou seja, eu estou matando uma célula, mas para que o organismo possa continuar vivo, certo? Temos algumas doenças que acontecem porque os nossos lisossomos se rompem dentro da célula. Lembra que eu acabei de falar que o lisossomo faz o quê? Digestão. Então, se ele rompe dentro da célula, é como se o seu estômago rompesse dentro de você e começa a derramar substância digestiva dentro do seu corpo. Começa a corroer, desestruturar, estragar as estruturas internas. Se o lisossomo rompe, acontece a mesma coisa, mas a nível celular, ou seja, dentro da célula. Tá ok? Beleza? Vamos lá. Então aqui está mostrando uma imagem para você que eu acabei de explicar. Ó. Aqui eu tenho um material que está sendo pinocitado. Lembra lá? Pinocitose é o processo de entrada de substância na forma líquida e fagocitose na forma sólida, que é o que está mostrando aqui, ó. Fagocitose, sólido. Pinocitose, líquido. Olha o que está acontecendo. A substância está entrando na minha célula, vai formar uma vesículazinha, certo? Que é chamada de pinossomo ou fagossomo. Então, esse daqui é um fagossomo. E esse daqui é um pinossomo. Por quê? Porque aqui é líquido e porque ali é sólido. Aí, o que vai acontecer? Essa estrutura aqui, ó, essa bolsinha, ela vai se fundir com o liso, com o lisossomo. Então, essas duas estruturas somadas, eu vou formar uma bolsa digestiva, ok? Então, entra uma substância para digerir, junta-se com um lisossomo, e eu vou ter uma estrutura que vai digerir tudo que está entrando. Esse negócio de digerir serve para quê? Pode servir de alimento para a célula? Pode. Pode servir de alimento para um organismo que é só formado por uma célula, com uma bactéria, um protozoário, um fungo? Pode. Mas pode ser também, por exemplo, como está mostrando aqui, vamos supor que esse carinha verde aqui, ó, que está sendo fagocitado, é uma bactéria. E essa bactéria acabou de ser fagocitada pela minha célula. Quando se juntar com o nosso lisossomo, o que vai acontecer com essa bactéria? Vai morrer, certo? Ela vai acabar morrendo. Então, eu estou atuando em outra coisa, ou seja, defesa celular. Tá ok? Muito bem. Agora, olha aqui, ó. O nome é parecido. Lá era lisossomo, aqui é peroxissomo. É uma bolsa também, ó. Uma bolsa formada por membrana, então uma bolsa membranosa. E essa bolsa membranosa, ela vai estar cheia de enzima digestiva? Não. Se fosse enzima digestiva, seria um lisossomo. Então não é enzima digestiva. Ela vai estar cheia de catalase. Olha lá, para vocês gravarem, ó, toda vez que tiver um final ase, significa que é uma enzima, certo? Então, ó,
Fenalase, desculpa, fenalase, vamos apagar, é enzima. Então, esse cara, essa bolsinha, está cheia de catalase. Ok? Presta atenção, olha aqui, está escrito aqui, ó, catalase. O que essa catalase faz? A catalase faz o seguinte, ó, nós temos uma substância, tá? Uma molécula que é H2O2. O que será que é isso? H2O é água. H2O2 tem mais oxigênio, então é água oxigenada, tá? E essa água oxigenada, agora você vai fazer a ligação com o nome do nosso cara aqui. A água oxigenada também é uma função química chamada de peróxido de hidrogênio, tá? Peróxido de hidrogênio, olha o nome lá, ó. Peróxido de hidrogênio, escrevi hidrogênio, né? Vamos apagar aqui, ó. Peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, você faz a ligação aqui com o nome da nossa bolsinha, que é o peroxissomo, ok? Bom, o que vai acontecer? Quando eu pego a catalase e junto com o meu peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, olha o que ele faz com a água oxigenada. Separa em água mais oxigênio. Ok? Mas por que eu tenho que fazer isso? Presta atenção, ó. Ó, vou escrever aqui em cima para você, ó. O H2O2, ele é tóxico para a célula. Então significa que se eu deixar esse cara dentro da sua célula, o que ele vai fazer? Vai matar a célula. Então o que eu faço? Vem o peroxissomo e quebra ele em água. Quebra ele em água e oxigênio. Água é normal? Beleza, ótimo. Oxigênio? Também. Então, eu pego um cara que era tóxico para mim e transformo em duas moléculas que são benéficas para mim. Tá, e da onde que esse cara vem? Você fala assim, magia apareceu da onde? Ele é resto dos nossos processos químicos da célula. Então, a célula faz transformações dentro dela e, em algumas transformações, sobra essa água oxigenada, esse peróxido de hidrogênio. Aí, uma organela especial vem, pega ele e quebra ele em água e oxigênio. Ok? Olha lá, ó, mais uma bolsinha para você. Essa bolsinha nós chamamos de glioxissomo. Glioxissomo é uma bolsinha também membranosa, bolsa membranosa, só que eu vou ter outro tipo de enzima, tá? E essas enzimas vão fazer o quê? Vão pegar gordura e vão transformar em açúcar. Ok? Então, olha lá, ó. O que eu pego? Eu pego um lipídio que está dentro da sua célula e vou fazer uma transformação em açúcares. Você sabe por que a gente faz isso? Quando a pessoa tem um metabolismo lento, ou quando a pessoa come muito, ou quando a pessoa se exercita pouco, ou tem uma genética para propensão de guardar energia, acaba guardando na forma do quê? De gordura.
Então, as nossas reservas são na forma de lipídios. O que é lipídio? Lipídio é, olha aqui, ó, gordura. Ok? Então, se a minha reserva é na forma de lipídio, para eu utilizar a minha reserva, eu tenho que fazer o quê? Para usar, eu tenho que transformar em açúcar. E a partir desse açúcar transformado, aí o que eu vou fazer? Eu vou produzir ou vou transformar em, desculpa, vou transformar em ATP. Lembram o que é ATP, galera? Importante saber o que é ATP. ATP é energia. Então eu guardo gordura, aí quando eu preciso eu transformo essa minha gordura em carboidrato ou açúcar. Aí eu pego esse açúcar, numa organela que a gente já vai ver daqui a pouco, e transformo isso em ATP. Vou transformar isso em energia. Perfeito, gente? Muito bem. Mais uma organela. Olha lá, ó. Essa organela aqui, ó, é chamada de centríolo. Agora essa organela não é membranosa, certo? Essa organela não é membranosa. Qual é a sua função? Qual é a sua função? Nós falamos dela já. Ela vai auxiliar na divisão celular. Ok? Então, essa organela é uma organela formada por microtúbulos. Está vendo esses canudinhos aqui, ó? E esses canudinhos vão de um lado para o outro assim, ó. Imagina que você está com um maço de canudinho na mão agora. Esses canudinhos, sei lá, 20 centímetros, 15, depende, ele seria um microtúbulo, tá? E esse meu centríolo, ele vai ser formado por nove trincas. 9 trincas de microtúbulos. Como está mostrando aqui para você, ó. Uma trinca aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trincas. Essas 9 trincas de microtúbulos vão formar o que a gente chama de centríolo, tá? Você vai ouvir eu falar de novo de microtúbulos quando a gente for falar de cílios e também de flagelos e quando a gente for falar de citoesqueleto. Então não esquece, ó, vou colocar aqui do ladinho para você, ó. Você vai ouvir a gente falar novamente de microtúbulos quando a gente falar de cílios, que não é o do seu olho. Cílio, flagelos e citoesqueleto. Aí a gente vai falar de novo desses caras aqui para vocês. Tudo bem, moçada? Qualquer coisa, dá uma chamadinha aí, para tudo, pergunta, tá? Não fique com dúvidas. Agora a gente chegou numa organela extremamente... Não que as outras não sejam importantes, né? Não vamos rebaixar elas, né? As mitocôndrias. As mitocôndrias são extremamente importantes. Aí a gente usa assim, ó. Você vai ler nos livros muitas vezes o seguinte, ó. A mitocôndria, ela é tida como a usina. Usina. Muito bem, para você lembrar bem fácil. A usina produz o quê? Produz energia. Então, a minha mitocôndria é responsável pela produção de energia. Ok?
Na forma do que a gente falou agora há pouco ali no slide anterior. ATP. Devem estar pedindo assim, cara, o que é ATP? Vamos lá. ATP é adenosina trifosfato. Ó. O adenosina. Opa. Adenosina. O T é de tri. E o P é de fosfato. Ok? Então, quando eu tenho uma adenosina que está ligada a né? Três fósforos, na tabela periódica lá vocês devem ver com o Vitor, é um P. Então, quando eu tenho três P's ligados a uma estrutura com este formato aqui, ó, um P, dois P's, três P's. Quando eu tenho isso, a gente fala que eu tenho uma adenosina trifosfato. Quem faz essa produção é a mitocôndria. Então, aqui do lado está o desenho da nossa mitocôndria, que você vai encontrar o seguinte, ó. É uma organela com uma membrana. Acompanha lá, galera, ó. Uma membrana externa. E daí eu tenho uma membrana interna, tá? Aí o que vai acontecer? Essa minha membrana interna, ela tem dobras, ó, cheio de dobrinhas. E como ela tem essas dobrinhas, e eu tenho uma membrana interna e outra externa, na dobrinha é uma estrutura da mitocôndria chamada de crista. Crista mitocondrial. Ok? Então, bem certinho nas voltinhas, eu chamo isso de crista mitocondrial. Agora, eu tenho um espaço interno. Eu tenho um espaço aqui, ó, que eu estou pintando de verde, ó. Tem uma membrana e tem a outra. E entre essas membranas, eu tenho espaço intermembranas. E ainda eu tenho um espaço interno, que está em azul aqui, ó. Ó. Certo? Esse espaço interno da nossa mitocôndria, nós vamos chamar de matriz. Matriz mitocondrial. Então, a minha mitocôndria tem uma membrana externa, que é contínua, tem uma membrana interna que tem dobras, chamadas de invaginações. Nós temos um espaço entre uma membrana e outra, que está pintadinho de verde ali. Nas voltinhas, bem certinho, nós temos a crista mitocondrial. E dentro da mitocôndria, para dentro da membrana interna, nós temos um espaço como se fosse o citoplasma da minha mitocôndria. Nós temos um espaço chamado de matriz mitocondrial. E daí, olha o que acontece. Nessa minha matriz, dentro da minha matriz, eu vou encontrar duas coisas bastante legais, ó. Ribossomos e vou encontrar material genético. DNA e RNA. Galera, presta atenção nisso aqui, ó. Ó, o ribossomo, DNA e RNA.
Não vou contar agora, mas o que é que isso aqui tem de importante? Por que isso aqui é tão importante? Por que eu estou frisando isso? A presença de ribossomos, a presença de DNA e a presença de RNA dentro de uma organela. Por que isso é importante a gente salientar? Né? Não vou contar. Vai ser um exercício depois para vocês. Vamos lá. Então, o que acontece na minha mitocôndria? Então, na minha mitocôndria vai acontecer um processo bastante complexo, chamado de respiração celular, tá? Então, o que é respiração celular? Respiração celular é o processo de produção de energia. Ok? Muito bom. Vamos lá. Nossa última organela hoje chama-se cloroplasto, galera. Alguém lembra o que o cloroplasto faz? Isso. Pensa lá. O cloroplasto é responsável por fazer o processo chamado de fotossíntese. Muito bom, moçada. Ó, o cloroplasto faz fotossíntese. E ele está presente em plantas e algas. Então significa que você não tem. Certo? Muito bem. O que é fotossíntese? Você lembra? Não? Bom, depois você vai pesquisar. Vou mostrar para você o que é o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela com uma membrana externa, uma membrana interna, e daí eu tenho essas estruturazinhas que parecem pontezinhas ligando esses edifícios de bolinhas aqui, ó, aonde essas pontezinhas são chamadas de tilacoides, e essas bolinhas são chamadas de granas. Granas. Ok? Por enquanto, vamos lá. Voltando aqui, calma. Uma coisa muito interessante. Aqui dentro, assim como na mitocôndria, tem um espaço interno, que recebe o nome de estroma. E nesse meu estroma, cadê minha caneta? E nesse meu estroma, eu vou encontrar, olha só, ribossomos. Presta atenção, galera, ó. Os ribossomos, DNA e RNA. Eita! Tem uns negócios meio parecidos. Então presta atenção, galera, ó. Vai ter questão que eu vou estar pedindo isso aqui para vocês. Qual a relação disso? Qual a relação com a mitocôndria? Eu quero saber isso aqui também, ó. De vocês. Galera, mostrei a estrutura da mitocôndria. Mostrei a estrutura do cloroplasto para vocês. Vou pedir algumas questões para vocês para a gente aprofundar um pouquinho nisso. Que na próxima aula a gente vai começar a explicar o processo que acontece na mitocôndria e o processo que acontece no cloroplasto. Desta forma, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Desejo para vocês um bom dia do estudante. Pensem e reflitam qual a importância desse dia. Já conto para vocês que esse dia foi colocado porque foi nesse dia que foi criada a primeira universidade, foi uma universidade de direito,
Não que não existissem antes, mas antes as universidades, local de estudo, na história do Brasil, eram reservadas apenas para pessoas que tinham dinheiro, muito dinheiro, e as pessoas que queriam estudar e não tinham como estudar no Brasil, o que elas faziam? Elas iam para fora. Ou seja, no Brasil, lá no período de Dom I, Dom João, e uma boa parte também do período de Dom Pedro II, só estudava quem tinha muito dinheiro. Por isso, esse Dia do Estudante, que é marcado 11 de agosto, é muito importante. É um passo importante que a gente continua trilhando esse caminho, dando novos passos, para que realmente a educação seja universal, igual a nossa Constituição prevê. Ou seja, que todo mundo tenha acesso à educação gratuita e de qualidade. Tá bom? Então, façam jus a esse dia, vocês são estudantes, vocês escolheram estudar conosco no Instituto, e a gente tem um grande carinho por vocês e muita saudade de vocês. Espero que a gente possa estar junto logo. Tá bom, galera? Então, um grande abraço para vocês. Que vocês possam pensar nisso que eu acabei de falar, para vocês saberem a importância desse dia e que possam comemorar dentro das possibilidades hoje, sabendo que nós gostamos muito de vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem bem, qualquer coisa chama os atendimentos, agora são na sexta-feira de manhã,